e foi embora. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, uma terra distante, e que quando ele chega nessa terra distante, ele começa a viver seguindo os seus belos prazeres, seguindo a sua vontade, e automaticamente a Bíblia diz que ele começa a gastar tudo quanto ele tinha. Observe que chega um momento na vida desse moço que ele começa a cair em si e ele começa a observar a sua realidade. Ele perdeu tudo, gastou tudo e agora não tinha ninguém para poder o amparar. O mais interessante é que quando eu começo a narrar essa história, facilmente me vem algumas lembranças da minha vida, da vida de outras pessoas que conheci ao longo da minha história, que para se arrumar muitos amigos aí no mundo, isto é, pessoas que não têm compromisso com Deus, com a verdade da Sagrada Escritura, é muito fácil quando você tem alguma coisa para oferecer. Enquanto você consegue bancar aí rodadas de cervejas, uísques e tantas coisas mais, enquanto você tem alguma fama, no meio social aí da sociedade a qual você vive, enquanto você tem condição de oferecer, nunca vai faltar ninguém para estar seu lado, sempre vai ter alguém para caminhar com você. E esse moço aqui ele arrumou muitos amigos, mas amigos de momentos, porque ele não gastou esse dinheiro sozinho. Eu acredito que com o dinheiro, ele sabia que estava só, solitário, então facilmente arrumou alguém para beber com ele, arrumou alguém para sair, para desfrutar daquele dinheiro, alguém para ir para as noitadas da vida com ele. E de repente, então, conforme o dinheiro foi se acabando, foi acabando também os amigos. Porque alguns só se aproximam de nós por interesse, e essa é a grande verdade. Desculpe se eu até estou narrando a história de alguém aqui, mas não é a minha intenção ferir no seu coração, mas é a verdade. Porque amigo de verdade está conosco na riqueza ou na pobreza, está conosco na doença ou na saúde, está conosco nos piores momentos da nossa vida. Porque nos melhores momentos é fácil. Nos melhores momentos é fácil. Nos melhores momentos nós não precisamos tanto de amigos. Não precisamos tanto daqueles que nos ajudam. Para que está tudo bem? Mas quando a adversidade chega, então nós sabemos a quem recorrer. E aí necessitamos às vezes de um ombro para chorar, de alguém para poder dizer: vem companheiro, está difícil, mas eu vou sofrer com você. Você não vai perecer. É tudo que precisamos em algum momento. E esse moço aqui procurou, mas ele não achou. Automaticamente a Bíblia diz que ele desejava comer comida dos porcos. Alguém diz que ele comia. Mentira. Mentira. A Bíblia narra que ele desejava. Desejar é ter vontade. Mas o dono daqueles porcos era tão carrasco e severo que ele disse assim: você não come não, hein? As borrotas do porco aí, a nossa você não come. É deles, é dos animais. E eu fico pensando até que estado e que situação pode chegar no ser humano. Na história de Jesus, ele era filho de um grande fazendeiro e preferiu deixar tudo para trás. E agora cuidava de porcos. E você sabe que eu falo para entender essa história o seguinte: que Jesus foi tão profundo nessa parábola, e você vai entender por quê. Primeiro, quando fala no seu estado miserável, que ele perdeu tudo, até aí tudo bem. É até normal alguém perder tudo por um mau negócio, por ser enganado, por confiar em alguém. Mas quando Jesus fala do seu estado espiritual, ele utiliza os porcos. Porque o judeu não come carne de porco, porque na lei é contra a lei do seu Deus. E Jesus utiliza o ser mais imundo para os judeus, que eram os porcos, para falar da dificuldade espiritual e financeira daquele homem. Isto é, para poder expressar aos ouvintes o que o inimigo faz com a vida daquele que se distancia da casa do Pai. Como o inimigo age na vida daqueles que abandonam todas as riquezas e carinhos do Pai para poder viver absolutamente segundo a sua vontade. E naquela ocasião, Jesus disse que os porcos tinham mais valor do que ele, porque tinha comida e ele não tinha. Naquela situação, Jesus estava dizendo que os porcos tinham mais valor do que ele, porque os porcos tinham abrigo, tinham lugar para ficar, e ele estava ali de favor, tinha que trabalhar se quisesse ficar ali. Isto é, tudo o que ele tinha se fez em nada. E a Bíblia continua narrando o seguinte: então aquele moço para e começa a se lembrar
de como era a sua vida na casa do Pai. Deus, quando deu a Cristo condição de narrar essa história, e Jesus também como Deus, ele mostra que o homem e a mulher podem passar por altos e baixos, que ele pode estar vivendo uma vida maravilhosa além do que ele pôde um dia imaginar, como ele também pode estar vivendo nas piores situações, pior do que um dia ele pôde pensar ou imaginar. Mas que existe uma saída. E a história não termina que aquele moço morreu na miséria, permaneceu na miséria, ficou na miséria até os últimos dias. Mas Jesus mostra um caminho para o homem. Jesus mostra um caminho para a mulher. Qual é o caminho? Aquele moço começa a pensar na sua vida. A Bíblia diz assim, que ele caiu em si. Há algumas coisas que Deus não pode fazer por nós. Pastor, o senhor está falando heresias agora, não? Algumas coisas que Deus não pode fazer. E o que é? Vou citar alguns. Primeiro, deixar de abençoar a vida daquele que vive retamente na sua presença. Isso Deus não pode fazer. Como é que Deus vai deixar de te abençoar se você é um filho exemplar para Ele? Como Deus vai negar alguma coisa para você se a Bíblia diz pedir, pedir e dar-se-vos-á, e Deus dá sem arrependimento? Como Deus vai poder deixar de fazer? Não tem jeito. O que Deus não pode fazer? Adorar a si mesmo, ficar na frente do espelho, olhando no mar, no oceano, vendo seu reflexo e dizendo, olha, você é lindo, você é Deus. Ele não, para isso Ele me criou e te criou. O que é que Deus não pode fazer? Se arrepender do meu e do seu lugar. Porque quando Ele te criou, Ele te deu algo chamado livre-arbítrio. E Deus não pode se arrepender do seu lugar. Porque senão não tinha ninguém boteco, não tinha ninguém prostíbulo, ninguém caiu na sarjeta. Quando Deus disse que ia cair, Deus se arrependia por ele. E ele pronto estava dentro de uma igreja, bonitinho, dando glória ao nome de Jesus. Mas Deus não pode fazer isso. Por que Deus não pode? Porque Ele não tem poder, não. Porque Ele instituiu assim. E Ele não muda aquilo que Ele decretou. Quando eu olho para esse moço aqui, eu vejo que Jesus começa agora a mostrar o caminho para a mulher que quer ter uma vida vitoriosa. E o que é que Ele faz? Ele começa a dizer que aquele moço caiu em si. Existem duas coisas que Deus admira no ser humano. E qual é? É o que Ele não pode fazer por você. Primeiro, é a capacidade de reconhecer os seus erros. Isto é, de se arrepender. Deus não pode se arrepender do seu lugar. É você que peca. Então é você que se arrepende. É você que é. Então é você que volta atrás e corrige os seus erros. Qual outra coisa? A segunda coisa que Deus admira no ser humano é a condição de perseverar. Deus não pode perseverar por você. Se você quer, você luta. Se você quer, você corre atrás. Se você quer, você batalha. Se você quer, você conquista. E Deus, vendo o seu esforço, Ele vai colocar nas suas mãos o que você deseja. Bom, então o moço parou. Lembrou da casa do pai. Puxa vida lá. Até o pior dos empregados tem água limpa para beber, tem comida para comer, tem vestes limpas para vestir. E eu estou aqui imundo, maltrapilho, sem troca de roupa, sem nada. Eu estou aqui perdido. E eles encontram lá o mais simples dos jornaleiros que meu pai, desempregado, sem de tudo. Aí a Bíblia diz assim que ele caiu em si, reconheceu. De repente, o que você precisa esta noite é reconhecer o teu estado. Pastor, mas você está dizendo para quem? Eu não sei. Deus mandou pregar, então ele garante. E ele sabe para quem ele está falando isso aí. De repente, o que você precisa esta noite para ter sucesso na sua vida é reconhecer o quanto você precisa de Deus. Deixar o seu orgulho, teu egoísmo de lado, deixar a sua intelectualidade de lado e dizer que Deus é rei da sua vida e tudo vai começar a mudar. É isso mesmo. Porque onde você colocar a sua mão, Deus tira dele. Deus não divide glória dele com ninguém. E naquela ocasião, a Bíblia disse, bom, eu disse assim, então eu vou ter que agir. Agir, pensou, não posso viver assim. Então eu vou levantar e vou até meu pai. A Bíblia diz que ele tomou atitude. Diga comigo assim, da minha atitude, provém a ação do Pai. Tem muita gente que até reconhece o seu estado. Sabe que é pecador, sabe que precisa mudar, tem que parar disso, parar daquilo, mas só lembra, só cai em si, não tem atitude. Então, mesmo. Aí quer dizer, entre aspas, pior o seu estado.